Muita gente pensa que na hora que recebe o diagnóstico de câncer, automaticamente a vida acaba ali. Mas o episódio de hoje do Zoom é justamente para mostrar que não é assim. Não é uma sentença de morte, não é uma certeza de que as coisas não vão dar certo, não é uma certeza que você não deve buscar um tratamento, não deve buscar uma ajuda e principalmente que você não deve contar com as pessoas que estão ao seu redor. O episódio é justamente para te mostrar o oposto disso. É para te dar esperança, para te fortalecer se você estiver passando por esse momento difícil e a gente espera que você consiga se restabelecer também e principalmente para te mostrar que tudo é possível. Quando a gente acredita, quando a gente busca, quando a gente tem fé em alguma coisa e quando a gente transforma a dor numa meta, num propósito de ajudar as outras pessoas, isso pode te ajudar inclusive a se curar. Então hoje, aqui no Zoom, para poder fechar o nosso mês de outubro, né, que foi tão especial, que a gente também falou sobre Outubro Rosa, que é o mês de combate ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, a gente traz aqui uma mulher que inspira muitas outras mulheres e muitas outras pessoas e que fez da dor dela de ter um diagnóstico numa superação e que transformou isso em uma forma de ajudar outras pessoas. E pasmem, hoje eles prestam 1.500 atendimentos mensais através do IANSA, que é o Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu estou aqui com a fundadora de novo, que é uma pessoa querida, que a gente se conhece há muito tempo, que eu fico muito feliz de trazer aqui, porque eu sei que ela vai inspirar vocês e vai trazer, se você estiver nesse momento pensando em desistir, desanimado, em te levantar. Então hoje a gente está aqui com a Eliane Bonini, que é a fundadora da IANSA. Bem-vinda ao Zoom de novo! Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo carinho, né, que você tem pela IANSA. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. De novo, hein? A gente está aqui para falar de um assunto tão importante, né? Sim, esse assunto eu abraço, a IANSA abraça. Muita gente, né, está abraçando o Outubro Rosa, que é um mês que a gente fala da prevenção do câncer de mama. O tanto que é importante a gente falar, porque mesmo nós, né, falando, ainda tem pessoas que desconhecem, né, ou tem vergonha, tem os mitos, né, que as pessoas passam. E espero contribuir um pouquinho. Não, com certeza. Gente, ó, só para vocês terem uma ideia. O IANSA está com 14 anos, 14, né, de existência, né? Já está agora com uma nova sede, está ampliando os atendimentos. Tá, assim, se você ainda não conhece o trabalho, que eu acho difícil alguém de Franca e região não conhecer, mas assim, se você ainda não conhece, depois que terminar esse episódio aqui, procura lá na internet, nas redes sociais, procura o site também que você vai conhecer a história do Instituto. Claro que a gente vai falar aqui também sobre isso, sobre esses atendimentos, sobre essa mudança, né? Agora também, que é muito importante a gente ter esses institutos, essas entidades, né, do terceiro setor que a gente fala que ajudam tanto, né, nas cidades, no estado, no nosso país, enfim. Então é isso, a gente já vai começar com a Eliane. Só lembrando vocês, os nossos apoiadores também aqui do Zoom Podcast, os nossos patrocinadores. Semana que vem a gente tem novidade, hein? Voz da Consciência, a gente vai ter novidade tripla, né? Aqui no Zoom, semana que vem. Tem de tudo que vocês pensarem. Tem desde chopp aqui nesse podcast, até cabelo e design também de novidade aqui. Mas falar para vocês a respeito dos nossos apoiadores aqui, como a nutricionista Maristela Araújo, TurboCell, que é referência no reparo de smartphones, tablets, notebooks e videogames, a Faculdade Metropolitana, nossa parceiraça também, a Style Franca, que inclusive mandou um presente para você. Você vai poder escolher uma frase, colocar numa camiseta. Ah, que lindo! A cor que você quiser e a frase que você quiser. Sério? Presente do Zoom e da Style Franca para você. Que benção, obrigada. Já pensa em alguma frase aí que você gosta bastante para inspirar as pessoas, para colocar nessa camiseta, hein? E são muitas, né? Tem muita coisa, né, que dá pra pensar, né? Dá. Mas você vai formulando aí, então. E aí, gente, ó, temos também o Manhattan American Diner, que é nosso parceiro aqui no Zoom também. Vários sorteios a partir da semana que vem aqui no Zoom Podcast, vocês sabem disso. Deixa seu like nesse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir, conhecer também o trabalho do IANSA através aqui desse episódio do Zoom Podcast. E é isso. Agora, então, a gente já vai para o que interessa, né? Que é o nosso papo aqui hoje, que está muito especial. Já para começar, então. Assim, a sua história de vida, né? Como eu falei na introdução, veio... O IANSA, ele está atrelado à sua história de vida hoje, porque veio de um diagnóstico que você teve de câncer de mama. Sim. E aí, durante o tratamento, você falou... Vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Isso. Desse começo até hoje, o que mais, assim, você olha... na hora que você tá ali no instituto, você para e pensa e fala,
eu consegui? Tem algum momento, assim, do seu dia? Todo ele. Todo ele. Porque o Iança, ele foi e é uma inspiração de Deus na minha vida. E quando eu passei pelo diagnóstico, num primeiro momento, foi aquele momento de incertezas, né? Que você pensa que vai morrer, que vai acontecer com você. E depois você vai trabalhando a cabeça, vai vendo outras pessoas, né? E vai falar, não é bem assim, né? Eu tenho que ter força, eu tenho que ter fé que eu vou vencer. E aí tornou-se um propósito de vida a Iança, né? Então, quando eu chego na Iança, eu percebo todos os dias a presença de Deus ali, sabe? Seja numa conversa com um atendido, para falar a minha experiência, para dar meu testemunho, seja em doações. É muito incrível, assim, falta alguma coisa, qualquer coisa. Sabe, só de comentar com alguém ali, nossa, precisava disso aqui. Passa um tempo, uma semana, no máximo, chega. Sabe, seja o terreno foi assim, da instituição, né, que eu já te contei. Hoje, nós estávamos em reunião com a equipe. Eu falei, Eliane, seu santo é forte, porque nós falamos disso, chegou. Então, assim, e eu chego na construção, que agora é a nossa sede própria, eu só agradeço, porque eu falo assim, é obra sua. Porque se fosse minha, eu não teria condições de fazer o que foi feito lá. Né? Num terreno de 2.000 metros e 1.300 metros de construção. Foi dinheiro que a gente, eu e o Daniel falamos, não vamos nem querer saber quanto que foi. Mas eu acho que foi milhões, né? Assim, passou de milhões, né? Então, tudo obra, sabe? É tudo obra de Deus, eu vejo, dentro da Iança. Com os atendidos, com as pessoas que chegam para fazer doação e se sentem comovidos. E a presença de Deus lá é constante. As pessoas que visitam falam, nossa, eu sinto uma paz aqui, eu me sinto bem aqui. Em casa eu não consigo comer, aqui eu como, sabe? Então, assim, não tem uma coisa. Eu acho que é só a presença de Deus ali mesmo. E da minha protetora, né, que é a Nossa Senhora Aparecida, que leva o nome, mas a instituição ela não tem vínculo religioso. Nós atendemos qualquer pessoa de qualquer situação, raça, credo, né? E então, assim, eu só vejo, eu chego lá e eu só vejo a presença de Deus. E quando você começou o seu tratamento, você viu a dificuldade que o pessoal tinha, né? Tipo, por exemplo, às vezes você faz tratamento numa cidade fora, como em Barretos, né, que é referência, Franca também é referência, e a pessoa não tem realmente, né? Porque aí tem que pagar, às vezes, um aluguel com dinheiro que ela não tem, ela conta com doação, e aí a instituição cresceu e nasceu por conta disso também, né? E durante meu tratamento durou 1 ano. E nesse 1 ano nós conseguimos montar e regularizar a instituição. Então a gente não tinha referência, né, de casa de apoio. E isso, você acredita que a gente recebe convite para montar a instituição em outras cidades? E vocês pensam nisso, de expandir o serviço para outros municípios também? Porque Franca tem uma coisa que quase nenhuma cidade tem, né? Então, não é assim. Pensar, a gente pensa, né? Porque a gente tem que pensar grande também, né?
O sonho não pode ser pequeno, a gente tem que sonhar e tentar colocar em prática. Mas nesse primeiro momento, a Iança tem 14 anos. Eu falo que a gente está na adolescência, na fase rebelde, né? De se encontrar, de consolidar todo o trabalho que a gente tem na Iança. E organizar para que ela ande sozinha, né? Porque a gente também não é eterno. Então, eu preparo a Iança para que ele tenha vida própria depois, né? Mas eu e o Daniel, nós já conversamos isso, porque tem muitas situações, porque as pessoas que passam pela casa, fora as de Franca, né? As que vêm de outras cidades das regiões, elas fazem tratamento, algumas vão para Barretos também, outras vão para Ribeirão, outras vão para São Paulo. Então, em cada cidade tem um tipo de atendimento. E elas falam, né? Falam, nossa, a gente nunca encontrou um lugar igual a gente tem aqui em Franca. Então, quem sabe, né? Se Deus preparar isso, eu acho que vai ser motivo de muita alegria também. Para quem ainda não conhece o Instituto, mas quer saber do que se trata, o que oferece lá, fala para a gente um pouquinho sobre esses serviços que são ofertados para quem está fazendo o tratamento. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal é que não é só para o paciente. Vocês acolhem as famílias também, né? Vocês dão esse apoio, esse respaldo para a família, né? O Iança, ele veio com esse propósito também, de não só atender o paciente que está em tratamento oncológico, mas a família. Porque a gente pensa que a família também precisa de um apoio, de um equilíbrio, né, de leveza também, para poder cuidar da pessoa doente, né? Então, se o paciente precisa de psicólogo e o acompanhante também, o serviço é oferecido para os dois, né? E isso veio da minha necessidade também, né? Assim, porque o câncer pega a gente de surpresa e a gente está despreparado para encarar a doença, né? Então, se a gente tem uma rede de apoio que consegue dar esse suporte, por que não, né? Oferecer também para o acompanhante. Uhum. A parte também lá que é interessante, tem refeição, tem todo um atendimento, né? Quando a pessoa precisa, às vezes, de um encaminhamento, vocês ajudam nessa parte, com assistente social, além do psicólogo, Isso, né? Nós temos um programa que é Porto Seguro. Esse programa é para atender as pessoas que vêm de fora fazer tratamento em Franca. Então, aqui na regional, são 22 cidades, né, da região, mas nós temos mais umas 10 cidades que vêm da região de Campinas fazer tratamento para cabeça e pescoço, no hospital de Franca. E eles andam 320 quilômetros para virem fazer o tratamento aqui, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, esse programa atende essas pessoas com hospedagem, com alimentação. E são mais de 80 refeições por dia. Para as pessoas que não podem vir até a instituição, a gente leva as marmitas até o hospital e a gente tem um motorista também que faz o traslado, se por acaso algum motorista não está disponível para deixar a pessoa na instituição, o nosso motorista pega e leva de volta para o hospital. Então, esse programa atende também com apoio psicológico e apoio jurídico, que nós temos um escritório de advocacia que presta serviço também gratuitamente lá na Iança, no trabalho voluntário. Então, esses são para atender as pessoas que vêm de fora. Para atender de Franca, a gente tem o programa Bem TV, que aí esse programa Bem TV
inclui as pessoas que precisam de apoio eventuais, como cesta básica, fralda, suplementos alimentares, os equipamentos hospitalares, os grupos de apoio, porque a instituição, todo dia da semana, tem um tipo de grupo de apoio diferente, que aí a gente conta com parcerias. Nós temos parcerias com a Unifacef, com um grupo de medicina, de psicologia, com a Unifranco, o grupo de psicologia. Então, eles vêm trazer informação, né, para as pessoas, trocas de experiências também. Então, é um grupo muito rico. E tem os grupos que é formado pela psicóloga e pelo serviço social da IANSA também, que a gente acha que é importante, né? Esses apoios e saber que as pessoas têm com quem contar, né? E o grupo Beija-Flor é o grupo da medicina integrativa, que aí a gente tem o reiki, tem reflexologia, tem floral, aí são organizados por voluntários que também se dedica ao tempo para trazer uma outra forma de ajudar também as pessoas, né? E o IANSA na comunidade, que esse mês a gente já foi para tudo quanto é lado, né? Que aí a gente vai em vários lugares falar um pouquinho da IANSA, do nosso trabalho, falar sobre a prevenção. E já realizamos fórum também para enriquecer o trabalho, né? Para fortalecer também o terceiro setor. E as palestras, né, que a gente também traz para a IANSA, que é aberto para a comunidade também, porque é a comunidade que mantém o trabalho da IANSA, né? Então, a gente é uma forma de retribuir também o que as pessoas fazem por nós, né? Durante o mês de outubro, atividade todos os dias, às vezes 2, 3 atividades num dia só, né? Muita coisa. É uma loucura, mas é satisfatório, né? Porque é um momento que eu, no meu caso, de dar o meu testemunho, de mostrar que é possível vencer o câncer, né? E também das meninas mostrarem o trabalho, né, da IANSA, né, a nossa assistente social, a nossa psicóloga, as pacientes também que entram também. Tem o desfile que é maravilhoso, né? O desfile é uma forma de trabalhar a autoestima das mulheres, né, e mostrar a beleza, porque mesmo em tratamento a mulher não deixa as suas funções de lado, né? Sim. Ela também está firme e forte lá, e no desfile a gente mostra isso, né? Que as mulheres são poderosas, né? Com certeza. E você percebe, Liane, assim, uma questão dos pacientes, do público, né, que é atendido pelo IANSA, por exemplo, a questão da idade, tem mais mulheres sendo atendidas, homens, como que é isso, a questão do público também? Porque a gente vê hoje, infelizmente, pessoas cada vez mais jovens também tendo câncer, né? Nós temos nós atendemos crianças, jovens, adultos, idosos. O índice em idoso é bem maior, de 60 anos para cima. Homens não aparecia tanto, mas hoje já é um número considerável, né, de homens também em tratamento, mas por questão da próstata, do cigarro, né, que atinge o pulmão, atinge a garganta, e crianças, né, que é triste, né, da gente de trabalhar, mas ao mesmo tempo é importante,
porque as mães também, elas ficam desnorteadas, né, com o tratamento do filho. Então, elas têm que manter fortes, né, para poder vencer também junto com a criança. Então, a gente também dá esse suporte para as mães, e em todos os sentidos, né? Porque às vezes o pai, a mãe tem que parar de trabalhar para cuidar do filho. Então, aí precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa de um medicamento. E a gente tenta ajudar também nesses casos assim mais específicos, né? Essa questão do homem assusta um pouco, né? Porque, infelizmente, mesmo assim, a gente tem o Outubro Rosa para o câncer de mama e câncer de colo de útero. Novembro, a gente tem também do exame de próstata, a importância do homem procurar o tratamento, de se libertar desse preconceito, né? Mas, infelizmente, ainda está muito, né? Em homem é muito grande. Você conversa, a gente percebe, assim, pelos atendimentos que nós temos, a dificuldade até do homem falar, né, o que está acontecendo, de pôr seus sentimentos para fora. Tem até essa dificuldade, né? Os grupos de apoio, eles não têm tanto interesse, né? Porque sabe que, né, que tem que falar. Então, a gente percebe essa dificuldade nos homens, né? Eu acho que tudo isso é muito reflexo da sociedade machista que a gente viveu a vida inteira, né? O homem não chora, o homem não pode demonstrar sensibilidade, não pode falar sobre as coisas, né? E aí foi ficando fragilizado, porque aí fica doente, não sabe para onde correr, às vezes não tem a rede de apoio, poderia ter isso fora e não consegue, né? E geralmente é a mulher que vai colocando o homem para frente, né? Não, vai procurar um médico, vai ver o que é isso, e acompanha, né? E com a mulher talvez não é a mesma coisa, né? O homem não dá o suporte que ela precisa também naquela hora da doença, né? Eu acho que tem um caso que é muito emblemático, né? Que todo mundo falou sobre, que recentemente agora completou, né? Mais um mês da morte dela, que foi a Preta Gil, né? Que ela falou sobre isso, sobre o abandono durante o casamento, ela fazendo o tratamento, e se fosse o contrário, raramente a gente vê uma mulher abandonando, né? Ela cuida. A gente tem casos até de hospedagem de ex-mulheres cuidando dos ex-maridos. E não foi 1, 2 casos, não. Foram vários que passaram pela casa de apoio. E, infelizmente, com a mulher não é o mesmo. Ao contrário, nunca aconteceu. Eu não, assim, que eu tenha conhecimento. A semana passada uma mulher veio me falar que estava separando porque fala aquelas bobaiadas, né, para a mulher, assim. Fala, não, seja firme e forte, você é poderosa, você não precisa, você vai firme no seu tratamento que você vai vencer. E é isso, né, que a gente tem que falar, porque como é que faz, né? E às vezes as pessoas acham que falando algumas coisas, elas estão ajudando, na verdade elas estão atrapalhando, né? Às vezes a pessoa não quer escutar nada, ela só quer entender que tem alguém ali do lado dela, né? Nesse momento. Só de apoio, né? Tô aqui com você, vamos vencer. Mas alguns casos não é assim, né? Não é. E hoje, assim, né? Por exemplo, a pessoa, ela não tem na família, por exemplo, algum paciente que está fazendo tratamento contra o câncer, mas ela tem o interesse em ajudar a instituição. Ela quer conhecer, ela quer fazer alguma coisa realmente, sabe? Para poder tentar ajudar outra pessoa. Tem alguma forma dela fazer isso hoje lá? Tem. Em outros voluntariados? Que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não sei fazer a parte de reiki, eu não sei o que eu posso falar para eles. Tem alguns outros serviços também? Tem, sim. 90%, digo de 80% a 90%, é trabalho voluntário. Então, nós temos desde de ajudante de cozinha, de serviços gerais, de acolhimento para conversar, das medicinas integrativas, de psicólogos, nutricionista, fisioterapeutas. São todas voluntárias. Nós temos 14 funcionários registrados, mas eu falo que mais de 90 são pessoas que se dedicam
pelo menos 1 ou 2 vezes na semana para nos ajudar. Nós temos um grupo de artesanato com acho que mais de 50 pessoas que confeccionam produtos artesanais para a gente vender nos bazares, né? Agora, o bazar de Natal, logo, logo, que ajuda a manter a instituição. Então, o trabalho voluntário é muito importante para nós, porque, além de nos ajudar, traz qualidade para o trabalho, né? Porque você não tem condições de oferecer. Por exemplo, a gente tem a assistente social e a psicóloga, que são contratadas. Mas se você for contratar uma nutricionista, uma fisioterapeuta, um cuidador, uma pessoa, aí a instituição que se mantém por recursos vindos de doações e contribuições, não teria condições de oferecer, né, o que a gente oferece. Então, a gente valoriza muito a questão do trabalho voluntário. Da parte, por exemplo, além das doações, tem também contrapartida, às vezes, do poder público? Vocês recebem alguma ajuda? Ou vem através de emendas mesmo? Porque, às vezes, os deputados mandam. Isso, como é que é? É só por conta das emendas. E onde a gente compra um carro, compra um computador, um equipamento, né, para facilitar o nosso trabalho. E de pessoas que contribuem mensalmente também, tem as pessoas que querem contribuir, né? E tem parcerias também que nos ajudam também para que a gente consiga, porque o nosso orçamento dá mais de 50 mil por mês já, né? Então é um gasto muito grande. E com a construção agora também, né? Foi zerando também o nosso caixa, que agora a gente vai, porque o espaço vai ser bem maior. Mais atendimento. Mais atendimentos, né? Então, nós vamos ter que pular firme. Gente, vamos aproveitar vocês aí, pretensos candidatos de 2026, que adoram. Vamos usar isso para uma forma boa, então. Vamos fazer doações para crianças, mandar emendas também. Você que tem o mandato aí também, né, como deputado, como deputada, manda emendas também para crianças, porque precisa muito, gente. E, assim, tem o gasto, é um investimento que você faz na saúde pública, que você cuida de muita gente, então ajuda também. Se você, não tenho mandato, sou um pretenso candidato, vai lá conhecer a instituição. Você que não tem intenção nenhuma política também, vai para conhecer a instituição para ver como que você pode ajudar, porque é só assim que a gente consegue realmente movimentar e melhorar, né, a vida das pessoas, né? É tendo esse apoio, essa ajuda, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho, ninguém vive sozinho. Então, se a gente puder dar esse apoio para quem precisa, porque você não sabe, daqui talvez 5 anos, 10 anos, você vai lá bater na porta da instituição e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma cadeira de rodas, eu preciso de fralda, e aí? Então, a gente precisa pensar também, né? Não é só vem a nós, né? Buscar também ajudar as outras pessoas é muito importante. Isso faz bem, né, para nós, né? A gente se ajuda fazendo isso. Eu sou voluntária, né? E quanto que é gratificante, né? A gente poder se doar um pouco, né? Assim, é minha missão. Então, quer dizer, eu não tenho nem o que falar. Eu tenho que estar lá à frente de tudo, né? Mas um pouquinho só, né? Do seu tempo. Por exemplo, o trabalho voluntário, uma vez na semana, 4 horas. Por semana, se você tiver uma disponibilidade, ajuda muito no trabalho. E, às vezes, uma conversa que você teve ali com a pessoa, você já transformou o dia dela, a semana dela. E o seu também. Porque você consegue ver... E, assim, eu não gosto quando as pessoas tentam romantizar situações. Por exemplo, assim, uma coisa que a gente fala muito sobre isso no Setembro Amarelo aqui no Zoom. Porque vai no Hospital do Câncer ver uma pessoa sofrendo, que aí você vai entender que é sofrimento de verdade. As pessoas tentam equivaler sofrimentos, né? Eu não gosto disso. Mas eu penso que, por exemplo, quando você vai até uma instituição que ajuda as pessoas que estão fazendo algum tratamento, como é hoje a entidade, você olha para aquilo, às vezes, com outra perspectiva. Não porque, nossa, eu não tenho problemas. Não é isso. Todo mundo tem problemas de formas diferentes. Mas você consegue sair dali um pouco melhor de pensar, eu consigo sair dessa. Isso. Não é? Eu penso no trabalho voluntário dessa forma.
Às vezes eu não estou bem, mas na hora que eu chego lá, parece que a gente se transforma, né? E um relato, né, uma inspiração que vem ali no momento muda completamente a nossa vida, né? Nós temos uma voluntária lá de 82 anos, Gracinha. a Dona Maria. Eu falo, Dona Maria, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Ela vai na segunda e na sexta, fica amanhã e um pedaço da tarde ajudando na cozinha. E uma disposição, uma alegria. Ela fala que se ela não vai para lá, parece que o dia dela a semana dela não fica bem. Então, quer dizer, ela vai se dedicar com amor, né, àquilo que ela tá fazendo. E eu falo que o trabalho voluntário dá um tchan a mais nisso, porque você faz gratuitamente, você não vai obrigada, você vai porque você quer. E então esse amor, esse carinho, seja lá na comida que eles estão fazendo, preparando ou ajudando, que transforma a vida da outra pessoa que está ali, né? Então, eu acho, assim, lá na IANSA, nós valorizamos muito o trabalho voluntário, porque a gente sabe que faz a diferença totalmente no serviço que a gente presta, né? Nossa, com certeza. E faz muita diferença, né, assim, para a realidade da pessoa, né? Você consegue transformar todo mundo, né? E aí parece que é uma coisa assim que contagia, sabe? Que vai assim, e fica todo mundo, né, envolvido ali, e você torce para a pessoa quando, por exemplo, termina o tratamento da quimioterapia, que aí vai e toca lá, né, o sino no hospital. Nossa, não tem preço, né? Eu fico imaginando a emoção, né? Porque assim, terminou uma etapa que foi muito difícil na vida, ela tá curada da doença e ela conseguiu superar. Para a família, então, deve ser uma coisa. Então, igual a nutricionista, a gente estava... E você não achava nem para contratar nutricionista, sabe? E lá, assim, basicamente, pessoas que usam sonda, que precisam de uma orientação, de uma ajuda. E a gente queria contratar e não achava. Falei, gente, mas a gente precisa de uma nutricionista. E nós convidamos uma moça para fazer uma palestra, fazer uma orientação lá, e ela gostou. Eu falei, eu quero ser voluntária. Nossa. Então, toda semana, ela vai e atende as meninas, as pessoas que precisam do atendimento, e nos dá orientação também, né? Então, eu falo, nossa, a diferença que faz no trabalho, né? Você precisar desse profissional, não encontrar, e, de repente, a pessoa vai lá, conhece o trabalho, fala, não, eu quero ser voluntária. Então, quer dizer, só enriquece e traz mais informação. E ela, qualquer horário, chega alguém lá, a gente não entende a receita para os suplementos, ou se pode trocar, ou se não, a gente liga, pergunta, não faz questão nenhuma, sabe, de responder na hora para a gente. E agiliza, né, todo o processo do trabalho com a assistente social lá. Gente, isso é muito importante. E assim, o que eu acho muito legal, né, que você estava falando sobre essa questão da ajuda, né, dos voluntários, puxando para essa questão da sede, porque eu sei que, assim, foi uma doação que vocês receberam da área também, isso foi muito importante, possibilitou realizações. Vocês têm as duas instituições hoje, né? Assim, tem a parte onde é o bazar também, isso, lá no São José, e agora a sede maior, né? Quando chegou a notícia, chegaram para você e falaram assim, vou doar essa área. O que veio assim na sua cabeça? Porque eu fico imaginando, tipo, oi, e aí? Uai, eu fiquei pasmada. No primeiro momento eu falei, como assim, né? Será? Eu fiquei pensando. E não caía a ficha na minha cabeça. Eu falei, mas quem que vai chegar e te doar um terreno? Né? Que história é essa? E eu fiquei, e ele falando, vou te doar um terreno. Eu acho que eu perguntei umas 3, 4 vezes para ele, mas como assim?
E é aqui pertinho. Ele ainda falou, né? Eu falei, mas aqui perto, eu fiquei imaginando as áreas ali, né? Onde que poderia ser. Mas aí na hora que caiu a ficha, menina, mas eu comecei a pular, mas eu pulava, porque a gente estava tentando um terreno de 360 metros que não tinha dado certo. E veio um terreno de quase 2.000 metros. Eu falei, como assim, né? Aí você já começa a pensar nisso, né? No propósito. Eu falei, o propósito de Deus é muito maior do que a gente imagina, né? Então, 360 metros para mim estava ótimo, né? Uma sede própria, não vou pagar aluguel. E, de repente, vem o propósito de Deus é maior. E é maior. Não tem nem que questionar. E assim, uma coisa que me chamou a atenção foi que quando saiu, né, a notícia de que teria, né, a nova sede e tudo, o doador não quis aparecer. Não. Que é uma coisa assim, que hoje, em tempos de redes sociais, as pessoas postarem tudo que elas fazem, de falarem tanto sobre... Até o que elas não fazem, mas elas falam como se elas fizessem. Ele não, assim, ele fez a doação e, sabe, assim, isso mostra... É uma coisa muito genuína. Não cobrou nada da gente, porque nós demoramos 4 anos para começar a construção, né? Porque nós não tínhamos de caixa, né? Sim. Aí começamos a fazer os eventos próprio para a construção. Na hora que a gente viu que já dava para dar uma impulsionada, que aí a gente começou, né? Então, ele não cobrou nada. E ele participou da missa que nós realizamos lá no dia 12 de outubro, que nós convidamos, né? E ele chorou, ele ficou emocionado de ver como que foi empregado, né? O que ele ofertou para nós. E, nossa, eu só encostava nele, mas eu me arrepiava toda, assim. Falei, olha, é tudo... É bênção, né? Bênção de Deus, assim. E a importância da divulgação, né? Da imprensa abraçar a nossa casa, porque ele viu uma entrevista minha. Ele ia fazer a doação para Barretos, que ele já estava com uma intenção, né? E ele viu, e aí ele se identificou, né? Com a nossa proposta de trabalho, foi lá como quem não quer nada, conhecer, eu vim conhecer, tal, e eu explicando tudo para ele, falando que a gente pagava aluguel, tudo, e ele falou, não, você não vai precisar mais, a gente vai te dar um terreno. Eu fico imaginando a sua emoção na hora, né, Lina? Porque assim... Nossa, deve ter passado um filme na sua cabeça, né? De quando você decidiu criar e até agora, durante a missa, né? Foi assim... É surreal, eu falo, né? Assim... Ai, mas é maravilhoso. Não tem, assim, outra explicação, não. É bênçãos e bênçãos. E eu falo assim... Porque eu faço tudo com amor. Como eu já te falei, eu encaro assim como uma missão de Deus. Que ele me cobrou isso, ele me deu um chacoalhão e colocou isso na minha vida. E tudo que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito, porque eu estou fazendo para Deus. Não estou fazendo para você, não estou fazendo para o atendido, não estou fazendo. Então, eu me preocupo se está certo para Deus, se está bom o que eu estou... Eu vim aqui hoje, eu vim rezando, eu vim pedindo para o Espírito Santo me iluminar para eu falar o que Deus quer que eu fale. Sabe? Então, assim, lá é assim, eu vou fazer uma reunião com os nossos funcionários, eu ponho o Espírito Santo de Deus na frente. Né? O que o senhor quer aí para fazer? Então, assim, é automático. Então, vai criando uma responsabilidade e
eu acho que isso passa, né, para as pessoas, né? A confiança que tem no nosso trabalho, porque é obra de Deus, é coisa séria, e a partir daí Deus vai pondo as pessoas certas no nosso caminho, vai ofertando aquilo que a gente tá precisando. Por exemplo, eu estava preocupada com os móveis, porque eu vi aquela casa enorme, eu falei, vixe, os nossos móveis vai ficar... assim, vai ficar bem vazio, pensando eu, né? Aí chegando uma poltrona de um lado, hoje chegou uma mesa de escritório, sabe? E aí vai chegando essas doações. Você fala, olha... Daí daqui a pouco você vai abrir os olhos e já vai estar tudo cheio, né? Vai falar, nossa, daqui a pouco eu vou precisar de uma sede maior ainda agora, para poder ampliar ainda mais os atendimentos, né? No caso, por exemplo, das mulheres, né, que fazem o tratamento contra o câncer de mama, contra o câncer de colo de útero, que são, assim, os mais que a gente mais fala nesse mês de outubro, né? A gente vê que ainda tem algumas mulheres que elas têm muito medo. Então, assim, uma relutância de fazer mamografia, de passar por consultas no ginecologista. Gente, vai ao médico, mulheres, vamos aos médicos, vamos fazer os exames, citologia uterina, fazer a mamografia. É chato, é horrível, ninguém gosta. Mas precisa fazer, porque é através disso que vem o tratamento. Se você tiver com algum problema realmente, né, com o câncer, você tem uma chance de cura muito maior, né, também, né, que a gente estava falando sobre isso. Mas, assim... Você vê, hoje a gente vê que as pessoas procuram mais, as mulheres procuram mais, elas se previnem mais ainda. Até é porque assim, as pessoas tá tendo fácil acesso, né, nessa época, né? Isso ajuda muito. Ajuda, né? Bastante, né? Mas você sente que, assim, quando elas chegam lá, por exemplo, na instituição para poder passar por algum atendimento, então para ter um acolhimento mesmo, o que você sente dessas mulheres? Elas estão hoje mais fortalecidas, mais corajosa de falar, não, eu vou vencer essa doença, do que antes, quando você começou a instituição? É muito relativo. É muito relativo. Sabe, assim, infelizmente, algumas pessoas encaram, assim, como um castigo de Deus, se revoltam com Deus, sabe? Não sei se é aquele primeiro momento, que é o do baque, né? Eu fico muito triste com isso, porque a gente sabe que a cura vem do seu fortalecimento na sua fé e em você acreditar que você vai ser curada. Então, assim, quando começa a colocar a culpa em Deus, nossa, eu não faço nada, por que veio isso para mim? E começa a questionar muito, sabe? Aí eu falo, ai, meu Deus. Me ajuda aqui. Tenha misericórdia, né? Porque o que você vai fazer? Mas tem aquelas, sim, que já vem com otimismo. Não, vou encarar, vou encarar de frente, vou aceitar, vou... Então, com essas outras, a gente tenta fazer um trabalho com a psicóloga para enxergar de uma outra forma, né? Mas é muito relativo, sabe? Assim, vai de pessoa para pessoa. Muitas enfrentam a depressão por causa da doença. Então, assim, são diversos tipos de situações, né? Os que aceitam, os que dificultam mais para aceitar a cura e a questão da depressão também, que pega um pouco. E assim, às vezes tenta buscar um porquê que não tem, né? Porque, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, por que essa criança está passando por esse câncer? Deus quis assim. Sabe, você joga uma culpa numa situação. Aí tá, porque eu escolhi isso. Porque às vezes tem algumas também religiões que às vezes falam, você escolhe passar por isso. Cada um com a sua crença. Mas assim, gente, é um peso muito grande pra pessoa carregar, ela ficar tentando entender o porquê que ela tá passando por isso. Eu não consigo nem imaginar quando chega o diagnóstico, o desespero que deve dar realmente. Mas se você tiver pessoas ao seu lado que te ajudam, que é muito importante também, que nem todo mundo, infelizmente, tem isso, né? Pode ajudar a tornar o fardo menos pesado. Mais leve, né? Mas é tudo assim, é como você encara. Eu falo que é um desafio, né, que você tem. Então, a vida, ela te prega vários obstáculos, vários desafios,
que você tem que enfrentar no seu dia a dia. Então, de que forma que você vai enfrentar esse desafio? Se você vai fazer escolhas dos dois lados, né? Você vai enfrentar bem, acreditando, ou você vai se lamentar? Então, você vai escolher, né? Então, não porque não escolher é vencer, né? Então, eu falava para mim mesmo, esse câncer não me pertence, isso não me pertence. E falava toda hora isso na minha cabeça. Eu não me sentia doente. E as pessoas me matavam, né? Porque quando você tem um diagnóstico, vai morrer, vai não sei o quê, não vou visitar, não sei o quê. Os comentários devem Os ser comentários horríveis, né? são horríveis mesmo, são. Isso a gente enfrenta. Mas eu falava, não, eu vou vencer. Isso não porque a partir do momento que você fez a cirurgia, tirou. Quer dizer, então a químio e a rádio é para não deixar, se ficou alguma célula, alguma coisa, é para acabar de tirar, né, de matar. Então, quer dizer, eu já tinha certeza que já tinha tirado aquilo de mim. Então, assim, é a forma que você lida mesmo, é você ir buscando ter uma crença, né, acreditar da forma que você quiser, que tem algo, que Deus... Eu falava do propósito, né? Cada um fala de um jeito. Eu acreditava que eu tinha um propósito, que Deus tinha um propósito. E foi questionando Deus e foi pedindo para Ele me iluminar. E Ele me iluminou. Então, eu acho que é dessa forma que você tem que encarar. Porque situações difíceis a gente vai passar a vida inteira. Não adianta a gente falar que não vai, né? E é mesmo. E tem assim, você com toda a experiência que você tem nesses 14 anos, também por ter vivenciado, né, e vencido o câncer de mama, você vê assim alguns mitos e algumas coisas que as pessoas às vezes falam, como esse, já é a sentença de morte, né? Que você vê e você fala, nossa, eu queria tanto que isso aqui as pessoas parassem de repercutir porque não procede. Eu acho que a questão essa questão que as pessoas falam, né, que o câncer veio porque você fez isso, né, ou muita tristeza, você teve algum trauma, assim, não sei, você pode até acreditar, né, mas eu acho que tudo é experiência, né? Você está passando por aquela experiência e você vai tirar proveito dela. De que forma que você vai tirar proveito dela? Aceitando e buscando outras formas, né, de vida também, né? Porque agora, depois do câncer, você começa a pensar mais na sua saúde, na qualidade de vida, né? A ter um hobby, ter né? Passear. Então, você começa, assim, a dar valores a outras necessidades, mas que te satisfaça, não que satisfaça os outros, né? Aí você tem que também começar a refletir isso, né? Essa experiência do câncer. O que eu tenho que fazer para mim também, para eu me sair melhor, né? É porque o pessoal também pensa muito, depois eu faço. Então, aí depois eu cuido da minha saúde, depois eu paro de trabalhar desse tanto, e vai deixando, e vai adoecendo. A gente vai adoecendo também. Isso é verdade. Porque a gente só pensa no outro, né? E mulher, né? Principalmente, né? No marido, nos filhos, no vizinho, na mãe, não sei o quê. Então, você tem que abraçar tudo. E você, quem vai te abraçar, né? Tem que ser você, né? Primeiro, né? É mesmo. Então, tem essas reflexões, assim, também, que a gente faz para poder mudar. Porque se passar por um problema e não mudar, que sentido tem? Não é?
Então, você tem que procurar também a reverter aquela situação e ver, nossa, agora que eu venci, o que eu preciso para mim, né? Para eu me tornar melhor. Existe alguma coisa que, por exemplo, a Eliane de hoje, ela falaria para a Eliane de 14 anos atrás, Nossa, quando tava com essa ideia de montar o instituto? O que você falaria para ela? muita coisa. Ah, menina, assim, a experiência, né? É igual a gente fala assim, se eu tivesse 15 anos com 30, né? Tanta coisa mudaria, né? Mas a gente reflete muito, né? Assim, eu fico refletindo muito na questão assim. Quando eu comecei o IANSA, né? Não, para mim servir uma refeição, hospedar as pessoas, né? Tá bom, né? Deus, já estou cumprindo o meu propósito, vamos dizer assim, né? E na realidade você vai crescendo, vai vendo as necessidades das pessoas, que são muitas, e aí eu ficava pensando, eu falando, nossa, mas não tem como sanar isso, não tem como fazer aquilo, sabe? Aí você vai vendo assim possibilidades para melhorar aquela situação lá que você achava que estava bom, mas não estava, que poderia ser melhor. Então, assim, a gente fica mais madura mesmo, né? A gente vai tendo parece que assim vai dando um outro sentido, né, de quando você começou. Então, eu achava assim, depois que eu percebi que o IANSA, que a missão não era só minha, sabe? Aí eu falei, nossa, vai crescer todo mundo que está à minha volta também. Meu pai tem 87 anos, é voluntário. Ele tá lá firme, né? 7 horas da manhã ele já está trabalhando. Se a cozinheira atrasa, ele já vai lá, põe água a esquentar para fazer o café, para adiantar, para as pessoas não ficarem esperando muito tempo sair o café, sabe? Então, eu não imaginava isso quando eu comecei, né? Desse envolvimento de todos. Minhas filhas trabalham em todos os eventos. O Daniel, ele dá o sangue dele. De dia, de noite, a hora que for, ele está envolvido. Então, assim, foi uma mudança total da família, né? Assim, não só minha, mas de todos que estão em minha volta, assim, também teve essa mudança. E eu não enxergava isso no começo, né? Achava que a missão era minha. Eu sofri muito, porque até eu entender isso, porque eu achava assim, nossa, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que, sabe, eu me cobrava assim muito, muito, muito. Porque eu achava que era eu que tinha que fazer, sabe? E aí, com o tempo, Deus foi preparando, assim, Deus foi me preparando, foi me mostrando. Eu tive Covid e eu fiquei internada, né? Fiquei no oxigênio. E, nossa, foi tão bom também, porque eu parei. Eu acho que foi aí depois do Covid também que eu dei esse salto, sabe? Eu parei, fiquei internada 12 dias, isolada, né? Naquela época, no começo, foi de isolamento. Nossa, eu também fui pensando, né? Vendo o atendimento lá também, como que era no hospital, quem fazia diferença, quem não fazia. Sabe quando parece que Deus te põe ali para você aprender as coisas? E eu fui aprendendo nesses dias que eu fiquei internada. E aí foi aí que eu acalmei,
eu falei, não, não é assim, né? Eu dependo das pessoas, cada um tem seu tempo, porque eu achava que a minha missão tinha que ser a sua também. E que o seu tempo era o tempo do outro. Que o meu tempo era o dele, tinha que fazer igual. Nossa, mas eu sofri no começo, eu sofri demais pensando dessa forma. E eu acho que aí depois do Covid que eu parei e fiquei meditando isso, eu comecei a enxergar o Iança assim com outro olhar. Falando, não, é eu que tenho que mudar, não é as pessoas que estão trabalhando para mim, né? Eu que tenho que mudar. E aí eu fui aí trabalhando nessas questões e agora eu falo assim, eu só quero que o Iança siga, que ele tenha raiz. Eu tô lá para sustentar ele agora, para dar uma raiz para ele poder andar sozinho depois, né? E a tendência realmente é seguir, né? Inclusive com o engajamento das suas filhas, né? Isso é muito legal de ver também, né? É importante, né? A família estar envolvida, né? Porque até então acaba sendo bem familiar, né? Assim, todos os envolvidos aí. Mas a gente já está com uma outra estrutura, né? De planejamento, de ações, então, que não depende só de mim mais, né? Então, o Iança já está florindo bem já, graças a Deus. A gente está num mês para falar sobre mulheres, mas a gente fala para todo mundo, né, sobre, né? Porque eu acho que é muito importante a gente dar essa mensagem de esperança para quem está assistindo ao Zoom hoje, para quem às vezes não necessariamente está passando por um tratamento, mas precisa ouvir alguma coisa que realmente motive para sair de onde está, do lugar onde está, né? E eu queria que você falasse justamente sobre isso, assim, de deixar uma mensagem mesmo, sabe, final para o pessoal para uma mulher que está fazendo tratamento, para algum acompanhante que está lá também, está junto com alguém lá no instituto, que precisa ouvir alguma coisa que possa dar algum alento de alguma forma. Eu queria que você encerrasse hoje com o Zoom com essa mensagem. Então, acreditar que tudo vai dar certo é o primeiro passo. Eu falo que a fé é primordial, não importa a religião que a pessoa tem, ela acreditar e ter fé e confiar, né? A gente tem que confiar, entregar na mão de Deus, porque muitas vezes, o que acontece? Eu tenho um problema, eu choro, eu lamento, entrego na mão de Deus, e depois eu vou lá, tiro, né? Porque não confiei. Então, eu acho que a gente precisa confiar mais, que tudo vai dar certo e que a gente... O pensamento positivo, né? A gente tem que se fortalecer de coisas boas, de pensamentos bons, para fluir, né? Para a pessoa se fortalecer e vencer. Não é fácil a gente passar pelo tratamento de câncer. Eu acho que de qualquer outra doença que te pega de surpresa, assim, que você não está esperando, né? Mas especificamente por causa do câncer, é mais difícil. Mas a primeira coisa, aceitar a doença. Saber que Deus tem um propósito e que dali você vai sair uma pessoa melhor, que você vai aprender com isso, né? Eu acho que essa é a lição do câncer. Hoje eu falo bendito câncer que veio para mim, porque eu não imaginava, né? Assim, eu tinha minha vida corrida, trabalhava em 2, 3 lugares, saía de um, não dava atenção para as filhas, ia para a escola, ficava com a babá, era uma loucura, né? Então, de repente, você para por causa de uma doença, e aí o que fazer? Aí você escolhe vencer, né? E aí, a partir daí, Deus vai conduzindo e vai te encaminhando para a cura e vai conseguir vencer.
fala pro pessoal como que pode ajudar o IANSA, os endereços também. E rede social, né? Que é muito importante conhecer as redes sociais também do Instituto. Aí, se quiser mandar uma mensagem também para conhecer. Ir lá, né? Fazer uma visita, virar voluntário também. A casa está sempre aberta para quem quiser conhecer. É motivo de muita alegria quando chega alguma pessoa e fala: vim conhecer o trabalho de vocês. E nós... eu não vou lembrar o endereço novo. Vamos pegar aqui Eusébio no Insta. Cassiano Costa. Não sei se eu estou errada. Que é novidade, né, gente? Acabou de inaugurar. Ó, a Avenida Luiz Vaz de Camões é a antiga, né? Peraí, então, vamos ver aqui. Eusébio Costa. Eu não sei se é Cassiano Costa ou Costa Cassiano. É que, gente, outubro foi movimentadíssimo. Vocês não estão entendendo como foram as redes sociais do IANSA tá nesse todo mês rosa, de outubro. tá muito lindo. rosa. A diagramação tá maravilhosa. Tudo rosa, tudo combinando. rosa. Desirê aqui também cantando. Lá no chá. Peraí, vamos ver aqui. Tem vídeo eu acho que em alguma arte que fala do trabalho aqui. Eusébio Cassiano Costa, 1960, no Jardim do Éden, gente. É na Rua da Escola Coque, ali do lado do posto de gasolina no Éden, é facinho. E a do bazar é na João Góes Conrado, né? Lá onde funciona o bazar e funciona o grupo de artesanato também, que as pessoas que quiserem participar do artesanato, né? Bordado, crochê, pintura em madeira, bijuterias. Então, tem vários setores de artesanatos lá também que as pessoas acabam contribuindo, porque vão aprender, né? Vai ajudar também no orçamento, né, delas, para fazer alguma coisinha em casa para elas também, e ajudar o IANSA também a manter os nossos projetos. E, gente, para seguir nas redes sociais também, @Casa de Apoio IANSA, com S só, tá? Para poder conhecer aqui, tem muita coisa legal. Elas fizeram várias ações, roda de conversa, teve apoio também da CIF com peruca, turbante, enfim, muita coisa legal. Caminhada Rosa também aconteceu. Teve também uma parceria com uma casa de bolos aqui de Franca também, nossa, muita coisa. Que bom, né? Tem tanta gente engajada em ajudar, né? A instituição também. Tem muita gente engajada. E o IANSA assim, já está sendo referência também, né? Graças a Deus que é o nosso objetivo, né? E vai ter festa de 15 anos. Eu falei, vai debutar? Eu falei que eu não tive festa de 15 anos. Pronto, vamos unir. Eu falei que eu quero fazer uma festa de debutante na IANSA. Só para eu me satisfazer também. Eu acho um baile dançante de 15 anos para comemorar, porque é bastante tempo. É bastante, né? E tá firme aí, né? Graças a Deus, muita gente ajudando. Quem sabe, né? Que venham mais 15, mais 20, mais 30 anos. Se Deus quiser. E no que depender da gente, você sabe, né? Para divulgar, para poder ajudar vocês também de alguma forma, você sabe que você pode contar com o Zoom sempre, com a gente sempre. Eu que agradeço muito esse apoio, porque a gente depende dessas ajudas, assim, né? Para divulgar o trabalho, para as pessoas conhecerem. Porque ainda tem aquele lance, assim, o IANSA serve refeição e hospeda pessoas. No começo foi, né? Hoje não. Hoje o trabalho são só de suplemento, cesta básica. Em 2024, deu mais de 700 atendimentos só com esse tipo de serviços, né? E fora os atendimentos psicológicos, grupos de apoio, os equipamentos hospitalares. Então, são várias áreas que a gente tenta fazer para trazer mais qualidade de vida para as pessoas que estão em tratamento.
Vocês estão conseguindo. E quando precisar, pode voltar aqui também no Zoom pra gente poder divulgar, falar sobre isso. Eu tô doida pra conhecer a nova sede. Em breve já está intimada a comparecer, né? A gente vai lá. É bom que a gente tem que mostrar, divulgar tudo que é bom, que as pessoas fazem de bom aqui na nossa cidade, na região. A gente tem que divulgar. Isso é muito importante. Então, se você ainda não conhece o trabalho do IANSA, aproveita, já segue lá nas redes sociais, vai lá, visita, seja um voluntário também, que isso é muito importante. E muito obrigada por ter vindo aqui no Zoom, volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. Gente, na semana que vem a gente começa então o nosso novembro, né? A gente falou Outubro Rosa, tem Novembro Azul também. Homens, vão ao médico, procurem, vai lá, não fica com essa coisa de, não vou deixar ninguém pôr a mão. Deixa assim, tá tudo certo. Você não vai deixar de ser mais ou menos homem por isso. Para com essa coisa na cabeça. Busca, se você precisa, vai atrás. É questão de saúde, é questão de cuidado, autocuidado, para você estar aqui com os seus também mais para frente. Mas a gente vai falar sobre isso, vai trazer também literatura aqui no Zoom, vai trazer uma iniciativa muito legal de mulheres que se uniram também, mas elas se uniram para uma coisa muito legal que é a atividade física. Então a gente vai falar sobre isso. Tem outros assuntos também no Zoom de novembro que está imperdível. Segue o Zoom aqui, já se inscreve no canal, segue nas redes sociais também, @zoom.podcast, TikTok, Facebook, Instagram. E é isso, gente. Até semana que vem com novos apoiadores e muita coisa boa para vocês aqui no Zoom. Tchau!